Jorge Matos apresenta Manhã Total. Chegou que ele veio acompanhando a tocha pela Baixada, meu amigo Walter Batista, grande Walter, tudo bom? Bom dia. Tudo bom dia Jorge, bom dia Jailson, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Litoral Paulista, é um prazer enorme estar aqui, tinha acompanhado já o trabalho de vocês pela internet e eu acho fantástico a gente poder falar usando os recursos que a tecnologia nos oferece, né? É uma forma de inovação fundamental, um meio de comunicação responsável, sério e daqui da cidade, né? Tava conversando aqui agora, perguntando pro Jailson como é que ele aguenta o Jorge, né? Não era pra ter falado isso no ar. No ar não pode falar de jeito nenhum. Aí me queima, eu é que aguento ele. Agora eu vou dizer uma coisa pra você, tu é chato, mas tu é um cara consciente. Tamo junto, né? Assim, e não é de agora. E eu sou também, né? Muito chato. E não é de agora que a gente participou de algum tipo de evento da cidade, né? Eu lembro que na época que o carnaval ainda fazia parte do turismo, verdade, era você que capitaneava lá as equipes, aguentava muita chatice dos presidentes das escolas. Aprendi muito. Aprendeu bastante. Eu digo que aprendeu mesmo porque de um ano para o outro, na transição até na transição da volta do carnaval para a volta dos trabalhos. Para a avenida mesmo, justamente, né? E aquela história, naquela época, o jogo era tete a tete, era olhando no olho, era dá pra fazer, não dá pra fazer. A gente brigava, mas chegava sempre num consenso. E tinha, né? Tinha, era legal, eu gostei muito. Foi uma experiência muito dura pra mim. Naquela época tu era secretário de turismo. Não, era diretor. Né? Era diretor de turismo. Foi quando criaram a diretoria de turismo. Isso, né? Tinha a secretaria e dentro da secretaria tinha duas diretorias e eu ocupava uma delas. Lembro da rapaziada. Que nem era a minha responsável pelo evento. A minha diretoria era de planejamento, mas a gente tinha que cair pra rua, né? Mas foi bom. Aí na época tinha até aquele menino que a religião dele é evangélica e ele falava, caramba, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? E aí na avenida ele ficava perguntando as coisas pra nós, como é que é isso, como é que é aquilo? Muito eu falei, legal, fica calmo. E aprendemos, todo mundo falecido aprendia. João Negão com aquela alegria João dele, Negão, né? Era o presidente da liga na época. Fantástico. Ele, não, vai dar tudo certo. E a gente, João, embora. Tem que ter seriedade, cara, vamos com esse negócio, aquela correria, mas pelo menos certo, o pessoal discutia muitos assuntos, tinha muito arranca-rabo, mas chegava-se às conclusões, né? Não tenho dúvida de que a gente conseguiu naquele momento recomeçar uma coisa que estava perdida, 10 anos, né? 10 anos. Estava perdida. No primeiro ano foi, assim, totalmente amadora, né? Escola só, né? Ele saiu de qualquer jeito lá na avenida e tal. Foi Imperador da Ilha, São Miguel e Meninos de Elite. Mas foi muito legal, foi muito legal. Foi muito bom ver o crescimento do carnaval e agora, nos últimos anos aqui, infelizmente, deixaram a coisa se fazer o quê, né? Walter Batista, pré-candidato a prefeito da cidade de Guarujá pela Rede Sustentabilidade. Por quê? Porque a gente acredita na Rede Sustentabilidade, a gente acredita que existe espaço para se construir um discurso de uma política que atenda aos verdadeiros interesses da população de Guarujá. E às vezes as pessoas nem imaginam que os seus interesses têm que passar por uma nova visão de mundo. A gente vive num planeta que está sendo desgastado, consumido, extremamente devastado. Não é diferente aqui em Guarujá. Os recursos naturais, os recursos econômicos da cidade, que estão aí, de certa forma, bastante estagnados, né? Não há nenhuma diretriz nova para o desenvolvimento da cidade. Parece que a cidade parou no tempo, pensando apenas no porto, no turismo, como sendo alternativas, e se esquecendo que o futuro tem um grau de inovação fundamental para as pessoas poderem ter novos empregos, ter novas possibilidades e sobreviver com dignidade. Então a gente vem construindo o partido, Jorge. A questão não é de ego, não é de vontade. Eu nunca me candidatei a nenhum cargo público. Fui secretário de turismo 2 anos e diretor de turismo 2 anos. Foi a minha única experiência em cargo comissionado. Passa a impressão de que você a vida inteira esteve trabalhando, né, no setor público. Eu sou hoje funcionário público concursado, fui professor do Estado concursado, sou professor da Prefeitura concursado, mas trabalho desde os meus 14 anos de idade, né? A vida inteira eu trabalhei na iniciativa privada, fui funcionário na indústria, sou formado em eletrotécnica, trabalhei na indústria, na Dutoflex, a falecida Dutoflex,
construímos os tubos que deram aqui, que foram instalados aqui para o emissário submarino de Guarujá. Trabalhei no Casa Grande Hotel, no setor de hotelaria, foi daí que eu adquiri uma experiência grande na área de turismo. Tenho uma carreira acadêmica, fui diretor da Faculdade do Guarujá, coordenador geral do Colégio Adélia trabalho lá há 25 anos, né, em paralelo ao meu cargo público, mas eu nunca tive a vontade de concorrer a nenhum cargo público, sempre tive a vontade de ajudar, tive a oportunidade de ajudar num governo, e aí quando saímos do governo, decidi tocar minha vida, sair da política partidária e tal, surgiu a possibilidade de um movimento político que estava se iniciando, visando a construir um novo partido, e é um contrassenso, num país como o Brasil, que tem mais de 40 legendas, construir um novo partido, que ideia é essa, né? Você quer fazer uma política nova e já fazendo do mesmo jeito que os outros. Partido, né? Mas era uma ideia de fazer um partido que viesse com uma bandeira diferente da bandeira que os demais partidos têm. Não por querer ser melhor do que os outros, mas por querer defender uma reforma política. Não uma reforma eleitoral apenas, mas uma reforma na política mesmo. De modo que a gente possa ter a condição de estruturar movimentos populares, sociais, empresariais, por que não também reconhecê-los como legítimos, né? Que são legítimos, para que a gente possa estruturar a política de uma maneira nova e que as eleições sejam reflexo desse novo movimento político. E aí há 3 anos a gente vem trabalhando na construção da rede de sustentabilidade, coletando assinaturas para viabilizar a legitimidade do partido. E tomamos com surpresa a decisão lá atrás de apoiar a candidatura do Eduardo Campos, né, na eleição presidencial anterior, porque o registro partidário não saiu, uma decisão que foi tomada pela Marina Silva, que encampava essa luta e tomava a frente dela para montar a rede de sustentabilidade, e a nossa surpresa é que com a não saída do registro, nós tínhamos 2 opções: nos isolarmos no debate político ou agregarmos a nossa luta, né, e a nossa manifestação política a algum grupo. A Marina optou pelo Eduardo. É que na época foi o que mais viabilizou, inclusive o fortalecimento da rede, né? Na verdade, lá atrás teve uma situação mais ou menos assim. Vários partidos ofereceram legenda para ela. E legenda para a rede, porque nós tínhamos ali pré-candidatos a deputados, a senadores, e o não registro ia inviabilizar a eleição de muita gente. Sem dúvida. Não só da Marina, não era um projeto dela, era um projeto de um grupo político estruturado no Brasil inteiro. E o acenamento da Marina para o Eduardo Campos foi o de dizer o seguinte: nós não estamos querendo um partido para lançar uma candidatura, nós estamos querendo um espaço para acomodar o nosso grupo político. E o PSB ofereceu esse espaço e acomodou democraticamente todos os nossos pré-candidatos. E é uma composição complexa, porque na véspera da eleição você receber um grupo político que está vindo já com pré-candidatos, significa você também tirar pré-candidatos do seu grupo político da disputa eleitoral. Aí onde implica a vaidade, então, né? Exatamente, mas foi uma negociação muito bem conduzida e acabou dando no que deu, né? E fez essa ligação, esse entrosamento em todas as áreas, no Brasil todo. No Brasil inteiro, foi no Brasil inteiro. A filiação foi solidária no Brasil inteiro. Então nós tivemos candidatos em todos os estados saindo pelo PSB. Alguns optaram em sair por outros partidos. Então nós tivemos o Ricardo Yang em São Paulo, por exemplo, que elegeu-se vereador pelo PPS, né, e concorreu pelo PPS, estava abrigado nas fileiras do PPS e decidiu: olha, não vou sair do PPS para o PSB, vou permanecer porque o partido me abrigou aqui, e a gente está fazendo um trabalho interessante, defendendo a bandeira da rede dentro do PPS. Então são siglas que se demonstraram até aquele momento muito democráticas. E aí vem a história. Isso é uma defesa que a gente faz, é de que a política não precise de sigla partidária, porque a gente percebe que os partidos mais democráticos não têm medo da disputa direta de candidatos independentes, por exemplo, poderem participar dos pleitos eleitorais. As siglas que têm medo disso são aquelas que servem apenas como moeda de troca. São partidos que a gente sabe como funcionam. Eu mesmo já fui convidado para compor um partido em que, quando eu subi para conversar com o presidente estadual, ele me falou qual era o valor do partido dele em números, em cifras, né? E eu falei para ele: olha, o senhor vai me desculpar, mas para mim valor é uma palavra que não se mede com cifrão, né? Se mede com ideais, com atitudes. Então o senhor fique com o seu partido, que eu vou seguir a minha vida sem partido nenhum. E ali naquele momento eu falei: não quero mais saber de nenhum desses partidos e vou me juntar para tentar montar um partido que a gente chama de partido movimento. A rede é um partido movimento.
Muito legal, muito interessante. Mas tem uma história que vai ser medida daqui a 10 anos, Jorge. Em 10 anos... Quando estruturar, né? O Estatuto diz assim, daqui a 10 anos nós vamos fazer uma convenção para avaliar se o partido atingiu seus objetivos, se ele vai continuar existindo, se ele pode mudar o seu foco de atuação ou se ele vai ser extinto. Então é um partido que nasce com prazo de validade. Ele não vem para se... Ou atua ou para. Ou atua ou para. Essa é a ideia. Né? Então, dentro da nossa cidade, que você conhece muito bem a realidade nesses últimos, vou colocar aí, arredondando para 20 anos. Eu tenho 45, nasci aqui, nunca saí daqui. Isso. Trabalho desde os 14, faço movimento estudantil desde os 16. Participante, atuante. Eu diria que eu tenho aí quase 30 anos de vida pública, não de cargos públicos, mas de vida na política, conhecendo, atuando. Da cidade, das coisas da cidade. Um plano de governo, você já deve estar começando a moldar pela sua experiência, pela sua vivência. Pende mais para um lado do que para o outro, ou teu plano de governo é baseado numa tentativa de solução no geral? Porque tem a educação, tem o transporte, tem o asfalto, tem N coisas para se arrumar numa cidade como Guarujá, que todo mundo pensa, é enorme. Não, não é enorme, é mal cuidada, está mal cuidada. O orçamento de Guarujá está entre os maiores do Brasil. Atualmente é? O projetado para o ano que vem é 1,3 bilhão. 1 bilhão e 300 milhões de reais. Tá bom. Isso para resolver todos os problemas. Só para exemplificar, para quem está ouvindo a gente, só na área da saúde é 1 milhão por dia aproximadamente esse orçamento para investir. Perdão, na área da educação é aproximadamente 1 milhão por dia. Na área da saúde, em torno de 650, 700 mil reais por dia. É dinheiro pra caramba, é muito recurso. Só que a gente tem uma cidade que tem uma necessidade de serviços públicos que é enorme, né? Então, quando a gente olha para as necessidades que a cidade apresenta e pensa na estruturação de um plano de governo, é necessário que a gente tenha em conta, em mente, que o primeiro orçamento, que é o orçamento de 2017, o prefeito é eleito e ele assume no dia 1º de janeiro, com um orçamento aprovado no ano anterior. Nós temos 3 instrumentos orçamentários importantes. O principal deles é a Lei Orçamentária Anual. A Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual são as duas outras, os dois outros instrumentos legais que vão permitir que você tenha um orçamento para poder aplicar não estourar, né? Nos serviços. O Plano Plurianual é um plano de longo prazo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias aponta quais são os projetos que você quer desenvolver, que você precisa desenvolver para a cidade, tem que ser discutida com audiências públicas, e a Lei Orçamentária é a peça que vai para a Câmara dizendo quanto vai ser investido em cada área, em cada um desses projetos no ano seguinte. Então ela te dá ali uma diretriz do quanto você tem para gastar em cada área. Para gastar, que eu digo, para investir, porque o Estado não gasta, o Estado investe, né? O dinheiro é do cidadão que pagou seus impostos, veio para o caixa da municipalidade, da prefeitura, e ele vai ser investido nas diversas áreas. A pergunta é a seguinte: qual é a prioridade que um orçamento apresenta para a aplicação desses recursos? O orçamento ele é determinado por uma série de legislações. Então nós temos um comprometimento de receita muito grande com a folha de pagamentos. A Prefeitura de Guarujá hoje tem uma folha que está muito equacionada, e aí talvez por uma estratégia a administração atual não conte a verdade sobre isso, né? Ela reduziu o impacto da folha de pagamento no orçamento, convencendo os servidores de que o modelo de previdência própria era melhor do que a previdência social. E aí a gente mudou do regime seletista para o regime estatutário. Com a mudança para o regime estatutário, a economia da prefeitura sobre a folha de pagamento foi enorme. O golpe veio na sequência com o aumento da quantidade de cargos comissionados. Então a economia que foi feita com os servidores concursados foi repassada para o aumento dos cargos comissionados, que acabou agora sendo resolvido pela Justiça com a determinação da redução desses cargos. Mas maquiaram também, né? De uma forma muito mal feita. Ninguém consegue responder até agora. Você perguntar para qualquer vereador aqui quantos cargos tem, qual é o orçamento para cargo comissionado, eles não vão te responder. Diverge muito. Porque eles aprovaram no escuro o projeto. E talvez até o secretário
secretário de planejamento da atual administração não consiga responder, porque eles fizeram numa velocidade tão grande, de uma forma tão escondida, que porque havia um prazo determinado, caso não cumprisse o prazo, teria que demitir todos os funcionários comissionados. Então a prefeita ela fez de uma maneira que eu considero extremamente ruim do ponto de vista da gestão pública. Mas é isso que a gente tem. E aí tem 25% para a educação, 15% para a saúde, você tem o comprometimento de receita com o pagamento de precatórios, que ano após ano vem aumentando o valor por conta também de medidas judiciais, né? Que lá no passado sequestrava-se receita e a atual prefeita ela teve uma folga enorme porque foi limitado o valor do pagamento de precatórios na administração dela. Agora no último ano é que ela começou a pagar mais, porque a lei mudou, para acabar com o calote, porque as prefeituras, os estados e até a União estavam caloteando os precatórios. Para quem não sabe o que é precatório, é uma dívida que o Estado tem com o cidadão. Vai rolando, né? Então ele desapropriou um terreno para construir uma escola, tem que pagar o valor daquele terreno para indenizar e ele não pagou. Lá atrás não era obrigatório o pagamento imediato, ia para a justiça demora anos, isso vai estourar no colo do terceiro prefeito depois daquele que tomou a atitude, né? E a gente está pagando dívidas hoje de 30, de 40 anos atrás, com o orçamento atual. Então isso tem um impacto enorme sobre as contas públicas. Aí voltando para o início da pergunta, que é plano de governo. Diante desse cenário, como é que você discute plano de governo? Apenas apontando prioridades. Então, Jorge, o nosso foco no plano de governo, olha que eu já fiz 3 planos de governo para outras candidaturas aqui na eleição guarujaense. E em todos eles a gente vinha com um livretinho com propostas. Na área da saúde nós vamos construir tantos postos, nós vamos colocar tantos médicos, nós vamos abrir tantas farmácias e tal. E aí você vem com um monte de itens de coisas que a população quer. Nós entendemos que não se faz uma gestão pública comprometida com a transparência quando você se coloca na disputa eleitoral dizendo aquilo que você não vai fazer. Impossível. Porque é mentira. Você chegar aqui agora com um plano de governo pronto, falando para as pessoas que você vai fazer tais obras, é mentira. Você não vai fazer. Primeiro que em 2017 o orçamento já está comprometido. Então, nosso compromisso de plano de governo é cumprir o orçamento de 2017, cortando o que não for prioridade e rediscutindo com a comunidade onde aplicar esses recursos que a gente entende que são supérfluos e que não deveriam ser gastos. Por exemplo, há uma reforma administrativa para reduzir a quantidade de cargos comissionados e funções gratificadas. Precisa, né? Reduzir a quantidade de aluguéis que a prefeitura mantém. Existem inúmeros imóveis alugados com valores elevadíssimos. Tem imóvel que a prefeitura paga 12, 13, 14 mil reais por mês. É dinheiro suficiente para, em áreas públicas, você construir próprios públicos e não pagar aluguel para residências, né, que vão beneficiar famílias que apoiaram a candidatura. Um exemplo do que você está falando, que a farmácia popular era ali a farmácia do cidadão era ali num próprio público, na São João. Sim. E agora está alugado O que explica isso, Jorge? O que explica isso? A gente não consegue entender. Se está querendo economizar... Exatamente, assim como o Ministério a Secretaria da Cultura. É uma casa alugada agora no fechou, centro do Guarujá. Não, daqui fechou. E agora está numa casa alugada no centro do Guarujá. No centro, exatamente. Cara... eu fiz um mapeamento isso por alto. Isso deixa a gente triste, né, de saber, né? Eu fiz um mapeamento por alto, Jorge, e a quantidade de imóveis alugados no município gira um valor anual de mais de 4 milhões de reais. Só de locação de imóveis. Esse valor, se fosse aplicado em construção de próprios municipais para melhorar a gestão, ou até mesmo de reutilizar espaços que estão ociosos, né? E que poderiam ser colocados ali em uso para a municipalidade. Então, por exemplo, a Secretaria da Cultura ela poderia estar instalada no Teatro Procópio Ferreira. Foi feita uma reforma lá, um equipamento que está subutilizado, que poderia ter ali a parte administrativa da secretaria. São algumas salas para algumas pessoas poderem trabalhar. Não tem espaço mais adequado do que aquele. Tá pagando uma casa. E hoje paga aluguel numa casa, desnecessário, né? Nós temos a possibilidade de usar esses recursos para outras finalidades. Por isso que falta dinheiro para fazer o carnaval, por isso que não tem dinheiro para fazer o festejo junino, porque você pega o recurso que é de uma secretaria que está lá com um orçamento muito curto e aplica num gasto que é de custeio
que custa muito caro e que vai faltar o recurso para você fazer a política cultural. Por exemplo, estou dando um exemplo. É falta de gestão, então. Esse é um problema seríssimo de gestão. Então, o que nós entendemos é o seguinte: o plano de governo ele tem que estar atrelado a um ideal de gestão pública focado na transparência, que é uma forma de você mostrar para as pessoas onde o dinheiro está sendo gasto. A prefeitura no Guarujá ela tem o portal da transparência. Então, eles dizem assim: o Tribunal de Contas do Estado deu uma nota alta para o quesito transparência da gestão pública em Guarujá. Mas o Tribunal de Contas do Estado tem eles usam como critério para avaliação um indicador que é muito menos transparente do que a gente quer. A gente quer uma transparência muito maior do que a transparência que o Tribunal de Contas pede. A gente quer que o cidadão tenha a condição de fazer o que nós estamos fazendo aqui: usar mídias sociais para participar da gestão. Como fazer isso? Abrindo totalmente as contas públicas. As notas fiscais dos serviços eram colocadas lá no portal da transparência. Quando terminou a eleição de 2012, a eleição de 2012 terminou, a prefeita se reelegeu, ela retirou as notas fiscais do portal da transparência. Por quê? Porque um dos processos eleitorais contra a candidatura dela usou notas que estavam no portal da transparência para justificar que ela tinha gasto em publicidade mais do que poderia. Aí, no ano seguinte, o que ela fez? Tirou as notas fiscais. Você não tem mais a cópia da nota fiscal lá. Então você não consegue saber qual é a atividade que foi contratada efetivamente, que só está discriminada na nota. Nem sempre na ordem de serviço está discriminado qual foi o serviço que foi executado. Um outro aspecto é o aspecto de comunicação direta com o cidadão. Então nós queremos criar um cadastro em que o cidadão possa fazer como na Estônia. A Estônia não é um país muito grande, mas é muito maior que o Guarujá. E eles deram conta de fazer isso lá. Se você quiser votar pela internet para presidente da Estônia, você pode. Eles têm um cadastro único do cidadão, que é gerado a partir da identidade do cidadão, e a gente quer fazer isso a partir do cadastro único da saúde, paga o imposto do cartão único, SUS, né? Ainda paga o imposto único, né? A questão tributária é até... Foi um sonho aqui que jogaram no fundo da gaveta, né? Pois é. E a gente ainda precisa discutir o pacto federativo, claro. Precisa discutir a questão tributária. A gente tem uma proposta para revisão do Código de Tributos do município, porque a gente acha que o município de Guarujá cobra muito de quem pode pagar pouco e pouco de quem pode pagar muito. Então não é uma política Robin Hood, mas é uma política justa, honesta, que vai fazer com que a receita do município não caia, retirando o peso de quem precisa de ter um pouquinho mais de oxigênio para poder investir, de fôlego para investir. Então, por exemplo, o setor portuário pode pagar um pouco mais e o setor de turismo pode pagar um pouco menos, porque no setor de turismo, com um pouco de investimento, você gera emprego mais rápido, né? E no setor portuário, você precisa de um investimento muito maior para gerar a mesma quantidade de empregos. Então, longo prazo. E a gente tem uma coisa que é assim, é a mesma coisa que você ter o Neymar no seu time. Se você tem o Neymar no seu time, você não precisa ficar preocupado com quem vai querer comprá-lo. Você precisa ficar preocupado com o valor que vão pagar por ele, apenas isso. O Guarujá tem o lugar para pôr o porto. Não é qualquer lugar que pode colocar um porto. Nós temos o lugar. Santos já está estagnado, o Guarujá ainda pode expandir. Se nós temos o local, nós não precisamos oferecer nenhuma vantagem. Nós precisamos cobrar de quem vem. Que eles paguem pelo custo e pelo ônus que a cidade tem com a expansão portuária, que degrada, que destrói, que faz Vicente de Carvalho ficar sufocada. Vocês já perceberam, pararam para pensar, que Vicente de Carvalho é sufocada pelo porto de um lado, rodovia do outro, retroporto mais à frente, que lá vai sair um retroporto, e o estuário? Vicente de Carvalho está estrangulado, né? E aí falam assim, não, mas tem um futuro, né? Tem um futuro, cresce para cima e acaba com a qualidade de vida das pessoas, destrói uma cultura que já existe aqui. Nós precisamos dinamizar a atividade econômica sem pensar apenas naquilo que vai trazer ônus para a cidade. Então o porto pode expandir, mas nós temos que ter uma contrapartida para que Vicente de Carvalho não seja destruído, porque daqui a pouco Vicente de Carvalho está muito pior do que hoje, né? Então, pensando no orçamento, para terminar, e no plano de governo, nós queremos um plano de governo participativo. Então nós temos uma inovação, até falando em primeira mão para você, dentro de mais alguns dias a gente lança um aplicativo, que é um aplicativo que a gente está denominando como Ouvidoria Social, dentro do nosso site, que vai ser o site falaguarujá.com.br, em que o cidadão vai poder participar da construção do plano de governo. E
colocando num mapa, é um programa georreferenciado, então é um aplicativo no Google Maps, só que ele é totalmente construído para que o cidadão possa interagir com a nossa campanha todos os dias. Então ele vai entrar lá e vai dizer, olha, eu tenho uma proposta para a área da saúde aqui nessa unidade da saúde do meu bairro. Ele clica no mapa e ele escreve a proposta dele, ou ele coloca um vídeo com a proposta dele, ou ele põe uma foto e coloca um texto junto com a foto, e a gente vai interagir direto com ele para poder dar uma resposta em relação ao que o nosso plano de governo propõe. Então nós vamos ter um mapeamento das vontades das pessoas na cidade, e no mesmo mapa ela também pode apresentar os problemas que ela enxerga na cidade. Então, um problema dentro da área da saúde ou da área da educação, que ela vai georreferenciar, ela vai colocar ali no mapa com posicionamento, que é tecnologia ajudando o cidadão a se comunicar com o poder público. Nesse caso é com a candidatura da gente. Mas a gente conseguindo êxito e depois de escolhidos na convenção, que ainda tem esse rito legal, né? Tem que sair a convenção, homologar o nome, e aí, saindo a nossa candidatura oficializada e a gente indo para a rua, nós vamos construir uma história para um plano de governo participativo de fato. E aí, se a gente ganha a eleição, se a gente vence a eleição, nós vamos partir desse mapa para solucionar os problemas. E aí, como é que a gente vai fazer? Vamos juntar todos os problemas relatados de cada bairro e vamos chamar a população daquele bairro para uma consulta pública no próprio sistema, para que ela opine, vote onde que a intervenção é mais urgente, mais necessária, e como que a gente vai aplicar o recurso ali. E o orçamento vai aparecer ali também, olha, para tapar esse buraco custa tanto, para tapar todos os buracos desse bairro vai custar tanto, nosso orçamento permite isso ou não. Percebe como é que é? Para a pessoa saber quanto custa o sonho dela, para a pessoa saber quanto custa solucionar os problemas da cidade. E hoje é uma grande mentira. Todo mundo promete e ninguém mostra de onde vai sair o dinheiro. Ninguém cumpre e as pessoas continuam acreditando que é possível. A tecnologia está aí para ser usada. A gente sabe como utilizar e vai utilizar para fazer uma gestão de mais qualidade. E a convenção já está marcada a data? Nós temos um período de convenção que vai até o dia 5 de agosto. Nós temos uma reunião hoje à tarde. O 5 de agosto é a entrega oficial, exatamente. Né? Até meia-noite, né, do 5 de agosto. Nós vamos realizar a convenção provavelmente no dia 2 de agosto, a tendência é essa. Dia 2 é numa... Dia de semana mesmo. Dia de terça-feira, se eu não me engano. A gente não tem... Não vai fazer da convenção um ato político, nós estamos fazendo a convenção apenas como um ato institucional legal. Nosso partido é muito novo, Jorge, e nós somos muito poucos. E você convive com os políticos e sabe da dificuldade que é, por exemplo, para você organizar as candidaturas. Então, pra você ter uma ideia, hoje nós estamos correndo, terminando de organizar toda a documentação, que é um calhamaço de certidão, né? Tudo oficial, tudo legalizado, tudo organizado. Nós temos aí um grupo de pessoas e cada um está com uma tarefa diferente, construindo isso do zero, né? Nós estamos saindo do zero. E não queremos macular essa imagem de ser um partido que quer fazer uma política nova, idealista. Que continue assim. Será né? assim. Tem perguntas aí? A gente tem uma pergunta do Alisson Mello. É só avisar pro pessoal, são 11 horas, mas se a gente passar um pouquinho não tem problema, mas continua tá interessante. Aí. Tá interessante. Tem perguntas aí por volta? Tenho sim. Eu mando um abraço mando um alô pro pessoal que está sintonizado aí na programação antes. A Ana Paula, Celso Marques, o Anderson Nascimento, a Eli Moura e a Sandra Honorato lá do Cantagalo. Ah, legal. A gente tem uma pergunta do Alisson Mello do Morrinhos. Ele pergunta se, caso você fosse eleito, que proposta você teria para diminuir a criminalidade no município? Bom, a questão da criminalidade e da violência em Guarujá é uma questão muito séria. Por quê? Porque nós temos aqui um problema gravíssimo de não comunicação entre as forças policiais de segurança. E também uma falta de estratégia para lidar com essa problemática no que diz respeito àquilo que o município pode fazer. Então, como é que demanda o trabalho do município para a questão da segurança? O município não manda na Polícia Militar. O município não manda na Polícia Civil. Aliás, o município não consegue nem dialogar com ambos, porque você precisa ter um diálogo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, né? E aí você precisa estar antenado com aquilo que é a vontade do governo do Estado. Nós sabemos que tem uma gestão que não é técnica, que é uma gestão política e que interfere inclusive no trabalho da polícia local, porque a orientação que vem de cima é para que eles executem o trabalho de acordo com o planejamento que é determinado pela Secretaria. Porém, se não é o município pagar o combustível da viatura, pagar
as lâmpadas do batalhão, enfim, a gente sabe como funciona. Eu não mando, mas mantenho, né? A prefeitura ela tem um custo para manter as forças policiais, que são obrigação, entre aspas, do governo estadual, tá certo? E que esse deveria fazer o seu papel. E então, o governo não repassa isso. Não repassa, não estão nem aí, né? E muitas vezes, se você quer ter a condição de pôr a viatura na rua, você tem que correr atrás e ajudar a resolver. Conversar com o comerciante, a gente sabe como é que é. É vereador que fala com o comerciante que é amigo para arrumar a viatura porque o comandante pediu, porque senão não vai ter a viatura para cobrir tal evento. É uma vergonha o que acontece, não só na segurança, mas em todas as áreas. É uma vergonha. O que o governo do estado de São Paulo faz é vergonhoso. Mas a gente tem que ter um diálogo com eles que seja um diálogo ético e profissional. Então, o que nós entendemos que pode ser o papel do município para a segurança? Primeiro, estruturar um plano municipal que integre os recursos do município para a área de segurança, que envolve inclusive o nosso pessoal da Guarda Municipal, que tem que ter o seu papel revisto de acordo com a nova legislação, que determina que a Guarda Municipal passa a ter um outro papel, diferente daquele papel de quando ela foi criada lá atrás, e isso cria um problema enorme na própria corporação, porque dentro da corporação da Guarda Municipal nós temos várias visões de como a Guarda deve atuar. O comando da Guarda não consegue a unidade em relação a isso, se impõe porque é uma corporação que tem um espírito militar e hierárquico, e as regras determinam que manda quem pode, obedece quem tem juízo, senão ele tem um prejuízo funcional. Ontem mesmo a Guarda Municipal de Santos teve lá, o DL publicou uma denúncia de que as pressões de punição sobre os guardas municipais em Santos têm diminuído a eficácia da existência da corporação. A gente vê um pouco isso aqui em Guarujá também, inclusive com a questão política, né? Porque é uma corporação que, infelizmente, tem uma politização muito grande. E, infelizmente, por quê? Porque a politização nunca é ruim. Porque acaba sendo... desvirtuando, né, a função. Aparelhada, né, por interesses políticos pequenos, menores. Então, o que a gente quer é profissionalizar a gestão da Guarda Municipal. Isso num planejamento integrado com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Existe aqui no Guarujá a necessidade de mais policiais. Nós temos uma necessidade maior nos finais de semana e na alta temporada. Então tem gente que fala assim, mas tem que ter policial o ano inteiro. Tem, mas tem que ter mais policial quando tem mais gente também. Então esse é um fato, não dá para você abrir mão disso. Trazer mais policiais para cá depende do governo do estado liberar a contratação de policiais, fazer concurso e alocá-los aqui. Mas trazer policiais nos finais de semana e temporada depende de inteligência do município. Então nós queremos criar uma estrutura de um hotel-escola que seja disponibilizado para a Operação Verão, em vez de adaptar a escola Dirce Valério e Almeida Júnior, que gasta ali um valor aproximado de R$1 milhão por temporada para adaptar e depois readaptar para a escola. Nós podemos usar esse recurso para construir um hotel-escola ao longo de 4 anos, para que esse local seja usado para a Polícia Militar trazer os seus soldados que estão em estágio nos finais de semana, nos feriados prolongados e na alta temporada. Com isso a gente diminui a relação Polícia Militar-população, o número de policiais por população, nos períodos de maior fluxo. Em paralelo a isso, com planejamento de inteligência policial que a Prefeitura pode manter usando recursos como, por exemplo, vigilância, veículos aéreos não tripulados para dar apoio à ação policial estratégica de inteligência, tá certo? E também a compra e aquisição de equipamentos, como, por exemplo, o Estado fez agora, comprando de Israel o Brucutu, né? Brucutu, o nome daquele equipamento. Existem equipamentos que a polícia pode utilizar para facilitar o seu trabalho de investigação, para desbaratar o crime organizado, para acabar com problemas pontuais, né, que a gente tem de assaltos na rodovia, melhorando, por exemplo, a iluminação pública, que é um dos maiores problemas de violência no município. Zeladoria, né? Roubam fio e aí você não tem como encontrar quem está roubando. Então a inteligência policial pode trabalhar no mapeamento de para onde está sendo vendido esse fio e criminalizar quem está comprando. Coisas que o município tem a obrigação de fazer e que não faz. E que, se você tem um governo comprometido com um plano estratégico, é possível fazer. Outro aspecto é educação, cultura e esporte. Lazer e entretenimento, que são fundamentais para você criar uma massa de movimentação na cidade que permita que essas crianças e jovens que são empurrados para a criminalidade não
entrem nesse mundo. Então, as escolas abrirem nos finais de semana, nos lugares em que isso seja possível, com projetos educacionais que integrem arte, cultura, lazer e esporte. Eu sonho, estou aqui do teu lado, e desde a Secretaria de Turismo lá atrás, eu sonho com o momento em que a gente vai ter as escolas de samba trabalhando o ano inteiro para fazer o carnaval, projetos, né, sociais, em projetos sociais dentro das escolas. Então você imagina, a escola não tem quadra, mas do lado da sede da escola tem uma escola. Da escola de samba, né? Tem uma escola. E você pode pôr a comunidade usando esse espaço no final de semana. Aula de ritmista, com aula de ritmista, com aula de passista, com aula de música. Adereços e fantasias. De oficinas de adereços e fantasias. Estou dando um exemplo do que é possível fazer. Essa semana. Um exemplo. E isso nós podemos buscar. Lembra que eu falei que é cobrar mais de quem pode pagar mais? Lógico. Nós podemos buscar isso nas grandes empresas que atuam em Guarujá. Nas empresas do porto, na indústria, que estão dispostas a pagar para esses projetos, que não querem mais pagar o que elas pagam, que a gente não vê. É verdade. E você que está me ouvindo aí, eu falo claramente, eu não tenho vergonha de falar não. A classe política no Guarujá, infelizmente, é muito corrupta. E isso se transfere para a administração pública. E o empresariado também não deixa de ser corrupto porque aceita e paga. Nós queremos que paguem para aquilo que é o certo, que patrocinem projetos sociais, que coloquem dinheiro nas comunidades, que ajudem a prefeitura a resolver os problemas que as pessoas vão apontar para a gente. E às vezes são pequenas ações, né, Walter? Muito baratas. Pequenas ações que você faz bastante diferença. O problema é a baixo custo, né? E alto impacto. Essa é a lógica de uma política que seja focada na vontade das pessoas. As pessoas não querem mega obras, elas querem que resolva o problema e que funcione dela ali na rua, que seja funcional. Então a gente tem que ter um comprometimento com isso. Só é possível, Jorge, se a campanha não custar dinheiro. Porque se você põe dinheiro na campanha, quando você é eleito, você vai cobrar isso lá. Porque alguém te emprestou, alguém te deu, alguém doou, e ele vai querer de volta. E na hora que você ganha a eleição e vai lá e devolve o dinheiro para aquele investidor, você está tirando esse recurso que poderia ser usado para fazer essa mágica, que é ocupar as praças nos finais de semana. A gente está aqui perto da Praça 14 Bis, é uma vergonha, essa praça está abandonada. Final de semana, o que custa você fazer um contrato para alugar um equipamento de som, um palco, e nas escolas ter essas oficinas, e no final de semana você levar esses jovens para se apresentarem cada final de semana numa praça diferente? Quanto vai custar isso para o município? Vai custar barato, muito barato. E você passa a ter gente na rua, gente do bem na rua, e que elimina a necessidade de você pôr mais polícia na rua. Essa é uma lógica que tem um prevenção, economista, né? Chama Eduardo Glaser, ele é de Harvard. Tem um livro dele que chama O Triunfo da Cidade. Ele diz assim, que não existe, e o Milton Santos, que é um maior geógrafo brasileiro, o David Rogers também, que escreve sobre isso, são pessoas da academia que pensam o mundo. E eles mostram pra gente que cidade que não é ocupada pela população é tomada pelas forças da escuridão. Então nós temos que fazer a cidade ser ocupada pelo povo. A praia, a orla em Guarujá não é ocupada pelo povo. A orla está de costas para a população e a população está de costas para a orla. Por quê? O que tem para fazer na praia, Jorge? Tem nada. Tem nada. Você quer levar sua criança no final de semana de bicicleta para passear na praia, que tem a ciclofaixa que pode te fazer chegar até lá com segurança e tal. Aí você chega lá, você vai fazer o quê? Não tem um brinquedo para as crianças, não tem um equipamento para o adulto, não tem um espaço de integração, não tem um evento cultural ao longo do ano para as pessoas poderem consumir o espaço que é público. Poxa, não tem no bairro, vai ter na orla? Então nós precisamos movimentar a cidade, mas com quem? Com artista de fora? Trazendo para cá o Calcinha Preta, trazendo para cá o Daniel, trazendo para cá a Vitor e Léo. Não, nós temos que movimentar com os artistas locais, com os artistas que estão aqui, a Kate, o Anderson, a Cigarra, né? Artistas estão aqui, a Mary Ellen, enfim, tem artistas na cidade. O Claudinho Lima. Claudinho, nós temos centenas. O Edu Quintana. São pessoas que merecem ter público na rua para compartilhar a arte deles com esse público. Você vai no teatro pedir vaga, eles têm que concorrer junto com todo mundo. Isso é um absurdo. Vem aqui um monte de artista de São Paulo, porque é global, e consegue as melhores datas. E os nossos artistas pegam a sexta-feira, 7 horas da noite, porque não liberam o sábado para eles. Essa política precisa mudar. A cidade tem que ser nossa. Andréa Ferreira, do Santa Rosa.
Ela pergunta que mudanças que seriam feitas na saúde para melhoria. Já tô na hora saúde. Extra já. Já é hora extra. Bom, na Ele saúde... paga. Desculpa, eu não ouvi o nome dela. Andréa Ferreira. Andréa, eu queria falar para você o seguinte: a saúde é o problema que merece o maior enfrentamento hoje por parte do município. Eu sou a favor, inclusive, de que a população se poste na frente de uma unidade de saúde e chame a prefeita para conversar. Eu não consigo entender porque isso não aconteceu ainda no Guarujá. Porque a Câmara Municipal, e podem falar o que for da Câmara, eu também tenho muitas críticas a fazer, porque ela se omitiu demais, né? Embora tenha melhorado um pouquinho em relação às anteriores, ela tem uma omissão muito grande e tem uma grande culpa em tudo que está acontecendo na cidade, porque não fez o seu trabalho de maneira adequada. Foram poucas as iniciativas para tentar ajudar a população a resolver os problemas. Mas a semana passada eles soltaram lá o relatório da comissão parlamentar de inquérito, eu chamo de CPI, né, mas é SEI, né, Comissão Especial de Investigação, e o povo está acostumado a falar de CPI. Os vereadores se reuniram, fizeram uma investigação sobre a área da saúde. São calhamaços de papéis, de relatórios, depoimentos e horas e horas e horas de trabalho. No final, o que o relatório diz? Governo federal, você tem que intervir no Guarujá, porque a saúde de Guarujá não tem solução. Não sou eu que estou falando. Quem está falando isso são os vereadores que fizeram um trabalho de meses coletando provas e documentos para mostrar qual é o problema da saúde de Guarujá. Então, o caos que a gente tem na saúde só pode ter uma forma de ser resolvido: é arregaçar as mangas e reestruturar tudo o que está sendo feito. Unidades de saúde de mais, médicos de menos. E agora vai piorar ainda, porque no mês de agosto nós perdemos, eu sou funcionário público, nós vamos perder parte do nosso pagamento. Eu perco 6% do meu salário. Ele vai reduzir. Imagine no momento atual, a inflação batendo em 8%, eu vou perder 6% do meu salário. Mas os médicos vão perder quase a metade do salário. Que é o GAP. Vai comprar feijão. Que é uma gratificação chamada de GAP. 50%. Quase 50% do salário dos médicos. Nem feijão vai poder comprar. Nem feijão. Né? O que é que vai acontecer com esses médicos? Eles não vão trabalhar. Vai ter uma demandada. Eles não vão mais trabalhar, enorme, vão debandar. E aí vai piorar ainda mais esse cenário. O que eu pergunto é o seguinte: o que a prefeitura está fazendo para resolver isso, se ela já sabia 4, 5 meses atrás que ia acontecer a chegada desse momento? Não fez absolutamente nada. Agora está dizendo que não tem recurso, que a eleição não permite, que a lei eleitoral não autoriza que dê reajuste, que crie nenhuma gratificação e vai deixar a população sofrendo. Então falta realmente verdade na solução dos problemas. Na saúde é necessário ter um planejamento, é necessário ter continuidade de políticas, é necessário investir os recursos de maneira adequada, reduzindo os gastos. Então, por exemplo, a farmácia que está num local alugado tem que ir para um local público, tá certo? A compra de medicamentos que hoje é absurdamente cara comparada com outras cidades, tem que sofrer uma redução. Nós pagamos muito caro em algumas licitações que são mal conduzidas. E os médicos têm que ser atraídos para o município com um plano de carreira. Você paga uma gratificação para o médico, por isso que eles não querem trabalhar. Metade do salário dele, se ele se aposentar, ele não recebe. Quem vai querer trabalhar assim? Ele vai para outra prefeitura. Então nós precisamos rever isso, mudar a legislação municipal, dando para os profissionais que precisam ter uma remuneração maior, essa remuneração para que ele possa ser atraído para trabalhar aqui. Mas não é só medicalizar, é também ter um plano de saúde municipal que permita que as pessoas sejam atendidas com inteligência. Então o cidadão que é diabético, ele precisa de uma receita para pegar o remédio, ele vai para o PAN da rodoviária. Ele não tem a equipe médica de saúde da família trabalhando de maneira adequada para que ele não precise ir ao PAN. Né? Tem que ter um médico na equipe do programa de saúde da família e não só a enfermeira, porque o médico estando presente lá, ele já emite a receita na hora. E aí é um a menos na fila do PAN. Então são coisas, e aumentou a quantidade de equipes de saúde da família, mas elas não estão trabalhando com o médico presente. Por quê? Porque como não tem médico na unidade do PAN, o médico que teria que estar andando com as enfermeiras visitando as casas, que é a saúde de atendimento primário, para desafogar o pronto-socorro, desafogar os ambulatórios, ele não está indo porque ele tem que fazer plantão no posto médico. Então tá tudo errado. Então a intervenção federal, eu não acho uma má ideia. Tá certo? Mas eu acredito que se tiver gente profissional assumindo a prefeitura e sabendo como fazer, eu acredito que a gente tem caminhos para resolver esse problema.
Muito bem. Olha, nós já chegamos ao final, passamos aí, já tem adicional noturno? Diurno, né? Não. Pra mim tá bom, se você quiser a gente fica a tarde inteira aí. A gente vai então já pré-agendar aí uma nova data para que você venha, que a gente possa ter um tempo maior para conversar, porque você tem muita coisa para falar. A gente agradece a participação dos nossos ouvintes aí que fizeram perguntas. Fico muito grato. Mas nós estamos perguntas. aí. Fica à vontade, passa aí o seu contato, pode reconfirmar aí a data da convenção. E fica à vontade na sua despedida aí. A gente promete marcar mais uma nova entrevista para você participar aqui com a gente. Com todo prazer, Jorge, é um prazer enorme, realmente, de fato. Estou muito grato pela lembrança, né, e pelo espaço que vocês estão cedendo para que eu esteja aqui presente. Aos ouvintes que nos acompanharam, aos internautas que nos acompanharam ao longo da entrevista, eu coloco à disposição o meu contato, né, no Facebook. A gente tem uma página que é alimentada todo dia lá, e a gente troca informações, e sou eu mesmo que alimento e respondo. Então, se você quiser contato comigo, pode entrar lá, eu vou te responder. Às vezes no mesmo momento eu não consigo, mas na sequência eu respondo. Prof. de professor Walter com V, Guarujá, Prof. Walter Guarujá, ou Prof. Walter Batista, o perfil e a página. E por lá a gente pode manter contato, se você quiser o telefone pro WhatsApp. Eu sou super antenado com as tecnologias digitais e... A gente teve que aprender, né? Estou à disposição, a gente teve que aprender, né? E aprendemos, graças a Deus. Ainda bem. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Quando quiserem eu venho de novo. Beleza pura, tivemos aí o nosso amigo Walter Batista, que é do Rede Sustentabilidade pré-candidato. A Rede Sustentabilidade, feminino mesmo. Pré-candidato a prefeito da cidade de Guarujá. Exatamente. A gente, às 11h18, agradece a audiência e a paciência. Foi bom demais ter reencontrado o meu amigo Walter, que é um cara que a gente já milita na área, principalmente do carnaval, né? Há muitos anos, fazia muito tempo que eu não via o Walter. E a gente agradece novamente aí a presença dele e promete trazê-lo aqui mais uma vez para que a gente possa esclarecer outros assuntos que estão pendentes na cidade. 11h19. A todos vocês um grande abraço, ótimo final de semana. A gente se encontra segunda-feira, né, Jailson? Isso mesmo. A partir das 8 da manhã com mais uma edição do Manhã Total. A todos vocês, um abraço, bom final de semana, até logo mais. Falou, Jailson. Tchau, valeu, valeu, Walter. Tchau. Valeu.